Portugal sem fim. O que vos posso contar, senhor, é que o rio é abundante em pesca, os montes em caça, os ares em aves, os campos em messes, a terra em minas e os naturais que a habitam em grandes habilidades e agudos engenhos para tudo o que lhes importa. E se não fosse a praga de mosquitos tão abundantes em muitas paragens, se poderia chamar a esta terra, à boca cheia, um dilatado paraíso. O rio Amazonas nasce nos Andes, no Peru, e percorre 6.400 km até à Foz, junto a Belém do Pará. De início chamam-lhe Ucayali e depois Maranhão. Ao entrar no Brasil, muda de novo o nome para Solimões e, ao encontrar-se com o Rio Negro adiante de Manaus, passa a chamar-se enfim Amazonas. Com os seus milhares de afluentes e a sua largura, que chega a atingir 60 km de uma margem à outra, o Amazonas forma a maior e mais completa bacia hidrográfica do mundo. É a esta região, tão extensa como toda a Europa, que se dá o nome da Amazónia. Nos mapas portugueses do século XVI, a Amazónia figurava como o reino desconhecido, ou a terra dos antropófagos. As suas fronteiras foram as últimas do Império Português a serem traçadas. Hoje ainda, ela é a última fronteira desconhecida do Brasil, o último lugar do mundo que o homem ainda não dominou. No extremo norte da floresta suspeita-se a existência de vastos lençóis de petróleo. Na Serra dos Carajás extrai-se ferro e ouro, que dizem inesgotável. No Acre crescem ananases tão grandes que os animais enlouquecem só com o seu cheiro. De novo se fala nas fabulosas riquezas que a mata encerra a quem a conseguir vencer, sem a destruir. Mas nada é menos certo. Durante 5 séculos a floresta foi cemitério de projetos grandiosos, de visionários ou loucos. Desde o dia em que homens brancos, vestidos com armaduras de ferro, se lançaram rio abaixo, em busca do ouro e da glória. On the last day of the year, we were utterly exhausted. We made our camp not far from the river. We can't go on any longer like this, man. Our rations are nearly finished. Em 1541, 9 anos depois da descoberta do Peru, os espanhóis enviam uma expedição comandada por Francisco de Orellana para explorar o Amazonas. Juntamente com 4.000 índios dos Andes, seguem 220 espanhóis, os primeiros brancos a verem a Amazónia. The Indians we enslaved in the mountains are a mistake. The change in climate is killing them like flies, and we have no time even to give them a Christian burial. Os espanhóis viraram costas ao caminho do regresso. Era impossível voltar através da selva ou contra a corrente do rio. A meio da viagem foram atacados por índias a cavalo, as Amazonas. Assim o rio encontrava o seu nome.
Descendo a corrente do rio, 57 homens chegaram à Foz. A Espanha iniciava a exploração do que por Tordesilhas lhe pertencia. 19 anos depois, nova expedição voltava a ser enviada do Peru. Amotinando-se contra o seu comandante, Pedro de Ursúa, Lopo de Aguirre tomava o comando da expedição, descendo o rio em jangadas. Sonhava fundar na Amazónia um novo reino, o Eldorado, território onde o ouro e as esmeraldas nasceriam do chão. Diz-se também que quereria povoá-la com uma nova raça, de que ele e a própria filha seriam os fundadores. De tal forma o brilho do ouro cegava que Aguirre nem parecia dar-se conta de todos os perigos que o espreitavam na selva. The 1st of February. The men's morale is very low. I spoke about this with Aguirre. Thing turning out different than we expected. All we've seen is hunger, fear and death. We are losing men, but we never see our enemy. Even El Dorado till now seems to be only an illusion. The conquest of Mexico was no illusion. We saw 2 Indians. They seemed to be friendly. One of them is a woman. Yeah, see how they're Pull the boat over. I got the man. Here he is. And I got the woman. Look! Fresh fish. What's he saying? He says he's a Yagua. It was foretold that one day the sons of the sun would come from a long way for great hardship to this land, and that they make clouds and thunder noise which they produce out of tubes. They have been waiting for the sons of the sun because here on this river God's work of creation is not yet finished. Look at this gold. Where did he get this? Where did you get that? Where did it come from? Huh? Gold. Gold. Ask him where he got that. Ask him where El Dorado is. Where does this gold come from? Manu say, Pupatay? Mas os espanhóis nunca encontrariam o ouro. Durante 10 meses desceram o rio, dizimados pelas febres, até ao Atlântico. Daí, Aguirre escreveria ao rei: Deus sabe como saímos desse temeroso mar. A nova raça não chegaria a nascer, nem os espanhóis regressariam a estas regiões. Senhoras e senhores passageiros, dentro de poucos minutos estaremos para o aeroporto de Belém. Tempo bom, temperatura 27 graus. Em 1616, os portugueses fundam Belém do Pará, na embocadura do Amazonas. Francisco Castelo Branco, o fundador, leva ordens para erguer uma cidade que possa servir de ponto de partida para a conquista do escondido interior. É certo que a maior parte da Amazónia pertence ainda à Espanha e a coroa portuguesa está sob o domínio de Espanha. Mas falhada a ocupação do Amazonas a partir do Peru, os portugueses sabem que chegou a sua hora e preparam-se para defender os novos territórios. Rapidamente a cidade cresceria, apoiada num porto por onde se escoava todo o comércio da vasta região amazónica. O rio levava os homens e trazia de volta os seus produtos. A partir do porto de Belém, eles eram enviados para Portugal, fazendo a fortuna de mercadores e dos armadores do reino. Assim a Europa conheceria as especiarias da Amazónia, a que chamavam as drogas do sertão, cuja exploração era mais rentável que as da Índia. Mas é nos tempos áureos do algodão, do açúcar e da borracha que a cidade conhece o seu apogeu. Surgem então os palácios que arquitetos italianos desenham, construídos e decorados com o que de melhor o dinheiro podia comprar. Espelhos ilustres de Veneza, madeiras de jacarandá e acaju, móveis de estilo, loiças de Limoges, mesas de mármore italiano, camas de pau santo, vasos de porcelana e rendas portuguesas.
Nos salões festejavam-se as fortunas fáceis, arrancadas lá longe nos seringais do Rio Madeira, por imigrantes vindos do Nordeste. Festejavam com vinho do Porto bebido em frágeis copos de cristal, e era de bom tom que as donas de casa mandassem as toalhas de linho lavar e engomar a Lisboa. Toda a riqueza vinha do rio, que constituía a única via de penetração para o interior. Em 1637 os portugueses lançam a primeira expedição rio acima, que vai abrir o caminho para a fixação de colonos. Durante 2 anos, os 70 portugueses e cerca de 2.000 índios que os acompanham navegam até ao Peru e de volta a Belém. Comandava a expedição Pedro Teixeira, que para Portugal envia um relato otimista das regiões atravessadas. Quando Pedro Teixeira regressa ao Pará, os capitães portugueses estão envolvidos na guerra da reconquista do Nordeste brasileiro, sem a qual o Norte e o Amazonas não estariam seguros. São Luís do Maranhão é recuperado dos franceses e o Recife aos holandeses. Da sua casa de estilo flamengo em Olinda, Maurício de Nassau governara durante 40 anos o Pernambuco. Mas eis que os portugueses regressavam com as suas casas de pedra e cal branca, as suas centenas de igrejas erguidas onde quer que chegassem. Com eles regressavam os jesuítas, cujo papel seria preponderante na colonização amazónica, introduzindo a agricultura e, acima de tudo, estabelecendo o elo de ligação entre os colonos, escravos e índios, a fé em Cristo. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Todos, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. O primeiro governador-geral do Brasil levava instruções onde se dizia que o principal objetivo da conquista era converter os índios ao cristianismo. Mas as bandeiras ou tropas de resgate que se aventuravam para o interior estavam autorizadas a matá-los ou fazê-los escravos, se resistissem à conversão. Não se sabe quantos índios haveria no Brasil quando os portugueses lá chegaram. Hoje, o seu número está calculado em 220.000, dos quais cerca de 30.000 nunca foram contactados. Outros apenas são alcançáveis em periclitantes aviões que aterram em pistas improvisadas na selva. A chegada do avião com a equipe de reportagem provoca reações desencontradas nesta tribo índia dos Kayapó Xikrin, também chamados Xikrin do Cateté. Entre o medo e a suspeição para com os recém-chegados, acaba por ser mais forte a curiosidade por uma gente que domina uma tecnologia que lhes leva séculos de avanço. E como no tempo dos bandeirantes, o contacto entre duas raças e duas civilizações estabelece-se através daquilo que o branco tem à mão para oferecer. A tribo dos Kayapó Xikrin tem cerca de 240 habitantes, dos quais a maioria são crianças. Há 20 anos estavam considerados praticamente extintos e há 15 anos o seu número era metade do que é hoje. A razão para o aumento da população tem que ver com a mudança da tribo para a sua atual localização nas margens do pequeno rio Cateté. Os Kayapós que se encontravam dispersos e divididos instalaram aqui a nova aldeia em forma circular, de acordo com os seus costumes ancestrais, com as casas construídas em colmo. No centro da aldeia fica a chamada Casa dos Homens, onde só os rapazes que já passaram a cerimónia da iniciação e os homens adultos podem estar. É lá que se tomam as decisões que interessam à comunidade e que se fazem os preparativos para a caça ou os enfeites para as danças em grupo. O milho e a mandioca são os únicos produtos agrícolas que os índios cultivam. Tradicionalmente arredios à agricultura, os índios da Amazónia vivem da caça e da pesca,
que apenas pode ser praticada no verão, quando as águas do rio estão limpas. As tribos que, como os caiapós, ainda estão num estádio primitivo, vivem em perfeita economia de subsistência. Do rio e da mata, tiram o necessário para viver, e é quanto lhes basta. Quando não estão a caçar ou a pescar, ocupam o resto do tempo em tarefas domésticas, como a feitura do cocar, executado com a delicadeza e a lentidão de quem nunca aprendeu a ter pressa. Os portugueses tinham imaginado poder converter os índios à religião católica e ao cultivo das terras. O Marquês de Pombal chegou mesmo a baixar um decreto ainda hoje revolucionário, concedendo a cada colono que se casasse com Índia um machado, uma foice, uma enxada e outros utensílios de lavoura. Mas nada conseguiu agarrar os índios ao cultivo das terras. Contudo, a política de Portugal em relação aos índios foi sempre de respeito para com os seus costumes e a sua forma de vida selvagem. É certo que muitas vezes as ordens recebidas de Lisboa eram ignoradas pelos colonos, o que causavam a indignação destes. Foi o que sucedeu em 1607, quando Filipe II publicou uma lei declarando o cativeiro dos índios como contrário ao serviço de Deus e à consciência dos homens. Por isso, mandei fazer esta lei, pela qual declaro todos os gentios daquelas partes do Brasil por livres, conforme o direito e seu nascimento natural. E assim os que já foram batizados na nossa santa fé católica, como os que ainda vivem em redios, serão havidos e tratados como pessoas livres. Não. Não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Não. Solicitamos seguinte acréscimo, Alfa, Charlie, Romeo, Eco, Sierra, Charlie, Índia, Mike, Oscar, acréscimo, 30, terceiro nada, frascos, MM, Mike, expectorante, repetindo. O contacto diário por rádio com a cidade de Marabá é a única ligação de José Luís Montenegro ao mundo onde veio. Ex-advogado no Rio de Janeiro e neto de portugueses, ele é o delegado da Fundação Nacional do Índio na aldeia do Cateté. Tal como os outros homens espalhados pelos 170 postos da Fundação na Amazónia, cabe-lhe a tarefa de defender os índios contra as investidas dos novos colonos e tentar evitar as epidemias de malária ou das febres trazidas pelos brancos. Bom dia. Caneco? Cantou tudo? Foi com carinho? Certo. Há 12 anos que a Fundação instalou este posto junto dos Caiapós e há 4 anos que José Luís aqui vive com a sua mulher. José Luís, o que é que pode passar pela cabeça de um homem para vir para aqui enfiar-se com a sua mulher neste lugar perdido do mundo inteiro? Bem, eu sempre gostei do modo como os indígenas se comportaram desde os primeiros estudos, desde a época dos primeiros estudos, tendo conhecimento da participação dos portugueses, do relacionamento com os índios, da amizade inicialmente, né, os primeiros brasileiros, os primeiros portugueses, e sempre admirei a conduta e a fibra do índio brasileiro. Você acha que os índios têm um comportamento em certos aspectos melhor do que aqueles que nós chamamos os brancos civilizados? Eu acredito que sim, e temos grandes exemplos da participação indígena, próximo mesmo à minha cidade, a uma cidade, Niterói, foi fundada por índio. O monumento principal na cidade é a estátua de um índio. Quanto tempo é que você vai ficar aqui na Amazônia? Eu gosto muito da Amazônia, né? Gosto muito da Amazônia e pretendo, enquanto eu tiver condições de trabalho, enquanto a comunidade indígena, por exemplo, aqui a comunidade Xicrim, me aceitar, eu pretendo continuar. Se eu sair algum dia, algum fator que, se depender da minha vontade, eu permaneço. Será por algum fator extra vontade. Você acha que esse modo de vida dos índios, com os garimpeiros todos, com as companhias avançando aí para a área indígena, acha que pode ser preservado durante muito tempo?
Eu vejo como um fator assim degradante para o índio relacionamento com os garimpeiros. A aproximação tem se mostrado prejudicial, altamente prejudicial ao índio, porque ele não está preparado ainda para os avanços da tecnologia que é empregada nos garimpos, e é uma alta tecnologia, e ele não tem um preparo necessário, não entende, né? Já que entra também fator econômico. Terrível dilema este. Como levar o progresso às tribos isoladas da selva, sem deixar por outro lado que elas sejam seduzidas pelas armadilhas desse mesmo progresso? O contacto com o homem branco poderá trazer benefícios, acima de tudo a nível da assistência médica. Mas frequentemente os brancos trazem também consigo doenças a que o organismo dos índios não está habituado e morrem então de males que um branco se curam com um simples antibiótico. À roda das terras dos índios, garimpeiros, ceareiros e madeireiros esperam a oportunidade para se instalarem, comprando frequentemente as terras a um preço simbólico. De acordo com a legislação em vigor, as reservas índias são propriedade deles e não podem ser ocupadas. Mas quem sabe ao certo quais são os limites das reservas? E quando estas são invadidas, enquanto os tribunais não resolvem a questão, um povo habituado a esperar vê os seus territórios de caça devastados, sem muito poder fazer. Surge então a tentação de aceder ao mundo do homem branco, que imaginam como um esgotável filão de coisas atraentes. E quando o sonho da criança de poder voar um dia se torna realidade, nesse instante em que pela primeira vez o índio vê a mata de cima, como os pássaros, compreende que existe um outro horizonte bem mais vasto do que aquele onde lhe ensinaram a viver. Esse lugar aqui é uma terra longínqua, nós sabemos disso, mas é uma terra tranquila e a nossa missão aqui é defender a nossa faixa de fronteira. Defender as fronteiras da Amazónia é a recente política do Exército, na qual muitos veem novas ameaças aos direitos dos índios. Na região norte da Amazónia, em território que por lei pertence aos Yanomamis, o Exército concebeu um projeto denominado Calha Norte, destinado, ao que dizem os militares, a garantir a segurança e o desenvolvimento da região. Mas as imensas riquezas minerais que se suspeita existirem nas terras dos Yanomamis levam muita gente a acreditar que o que se prepara é de facto o sacrifício dos seus direitos e do seu modo de vida, em benefício das grandes companhias mineiras. A outra ameaça para os direitos dos índios vem do exército dos camponeses sem terra, que aqui acorrem, dizimados pela fome e as secas do Nordeste. Se a população índia da Amazónia tem aumentado nos últimos anos, a população branca imigrada tem aumentado substancialmente mais. Mas o sonho que os fez pousar nesta terra dura pouco tempo a desaparecer no horizonte. As terras cultiváveis da Amazónia, como em todo o Brasil, estão nas mãos de muito poucos. Redes de arame farpado guardam as fazendas de gado, mas não evitam os conflitos pelas posses das terras, que frequentemente são resolvidos a tiro. Fora das fazendas vivem os peões sem terra, em condições de subsistência miseráveis. Vivem isolados, igualmente desprovidos dos confortos do progresso, mas por ironia das coisas, são eles as mais das vezes as vítimas dos conflitos com os índios, cujas terras vieram ocupar. Quando a situação no interior se torna insustentável, eles vêm então engrossar a legião dos sem-trabalho das grandes cidades amazónicas, como Belém, Manaus, Santarém. Aí dividem os restos da abastança alheia com os urubus, cuja presença se tornou já familiar. Aprendem desde pequenos a subsistir na rua, como antes aprenderam a subsistir da selva. Na grande cidade, podem variar as artimanhas, mas no fundo a regra do jogo mantém-se: sobreviver.
E certas coisas nem chegam a mudar substancialmente, como a pesca em canoa junto aos esgotos do Porto. Toda esta gente reclama uma reforma agrária para o norte e nordeste do Brasil. Esta noite, em Belém do Pará, estes cantores repentistas, que improvisam a partir de um tema pedido pela assistência, fazem-se eco de um clamor destinado a ser ouvido em Brasília. E a avaliar pela letra improvisada, os tempos anunciam-se de confronto. O Brasil é muito rico, mas tem ideia incoerente. Sem haver reforma agrária, a pátria não vai pra frente. E eu não grito soberania no pseudo-independente. Não gastem urgentemente com coisas do estrangeiro, de ideal americano que tem um verbo grosseiro. É melhor partir a terra e dar um pedaço ao roceiro. O nosso Deus verdadeiro, Santo Cristo sumo bem, fez a terra, pôs na terra e não disse para alguém, e não passou escritura para cartório de ninguém. O valor da terra vem do bom pregador de luz, fez a terra, o céu, o ar, tudo que aqui conduz. Se aquele que nega a terra vai de encontro a Jesus. Povo que é espírito de luz, eu só disse o necessário. Sou povo, estou com o povo e não fujo do meu diário. Morte para o capitalismo e forca ao latifundiário. Aplausos para Oliveira de Fernandes e Agostinho Delis. Poeta, tem nota aqui para vocês? Tem nota aqui para vocês? Tem nota ainda? Tem nota para vocês. Se o Amazonas teve algum revolucionário, algum homem que tenha ensaiado uma reforma agrária, esse homem foi o Marquês de Pombal. Do seu gabinete no Paço, em Lisboa, Sebastião José apontou as diretrizes que iriam presidir à colonização da Amazónia no século XVIII. Não à mineração, à busca de ouro e esmeraldas, sim à agricultura. Não é certo, porém, que o Marquês pudesse avaliar o que significava fazer agricultura numa floresta tropical. Durante toda a época das chuvas, que demora 6 meses, os campos ficam alagados, os rios transbordam, as colheitas são devastadas. Para fazer face a uma tal hostilidade do meio, a corte enviou os melhores agricultores do reino, os açorianos. O Marquês organizou as viagens às expensas do erário régio, determinou os locais onde se deveriam instalar, arranjou tropa que os escoltasse e chegou ao ponto de redigir a emenda das refeições que lhes deveria ser servida durante a viagem. Os novos colonos foram instalar-se junto aos rios para maior facilidade de comunicação e de subsistência. Tinham a seu favor as terras, as sementes e as alfaias que o governo lhes dava. Tinham contra si tudo o resto: a serração da mata, os assaltos dos índios, dos animais ferozes, das doenças. Dos Açores e de Cabo Verde trouxeram os bois, dos quais nasceu a pecuária na Amazónia. E trouxeram também instruções do Marquês para trabalharem como estavam habituados a fazê-lo nas suas ilhas. Das cabanas isoladas nasceram povoados, e destes as novas cidades da Amazónia, a que puseram os nomes de distantes cidades de Portugal: Santarém, Almeirim, Alcântara, Barcelos, Bragança. Nos navios chegados da metrópole, mandavam vir as cantarias de pedra e os azulejos para as primeiras casas senhoriais, construídas com o dinheiro do açúcar, do algodão e dessa nova planta recentemente introduzida, o cafeeiro. Mas apesar das disposições da coroa e dos esforços de governadores e capitães, os portugueses não tinham conseguido converter os índios à agricultura. Faltava a mão de obra para tão vasta região e tão desmedido projeto. Assim trouxeram os escravos negros da África. Em apenas 22 anos, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão
importara mais de 12 mil escravos da Guiné, recebendo em troca todo o monopólio do comércio no norte. Com a chegada dos negros da África, completava-se o mosaico social do Brasil. E se alguma coisa caracterizou a colonização portuguesa no mundo, foi justamente essa capacidade de se misturar e reproduzir com os povos e de raças mais estranhos. Dessa mistura entre brancos, índios e negros, nasceria uma raça única, o caboclo da Amazónia, sujeito de histórias, de lendas e de canções populares. Pra que eu vinha de pé, que é lugar que quero bem, e só pra visitar Belém e o Círio de Nazaré, pra mostrar a minha fé que tem no meu coração, pegar a minha canção, canta bem, não fica rouco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Isso é Belém do Pará, e onde estou cantando eu, aqui Cristo não nasceu, foi em Belém de Judá. Diga aqui, diga acolá, lá vem outro cidadão, é feio que só o cão, e parece que até é moco, neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Em 1750, portugueses e espanhóis chegam a acordo para alterar a linha divisória fixada pelo Tratado de Tordesilhas. As novas fronteiras saídas do Tratado de Madrid deixam para Portugal toda a região amazónica até ao limite dos Andes. Havia agora que rasgar, ocupar e defender as novas fronteiras do Império. Esse é o segundo projeto do Marquês de Pombal. Por sua determinação são mandados construir 7 fortes ao longo de uma linha de fronteira com mais de 8 mil quilómetros. Era um projeto insensato, desumano, digno de aluciná-los. Aquilo que o exército brasileiro procura hoje fazer, a guarda das fronteiras amazónicas, começaram os portugueses a fazê-lo 200 anos antes. O maior desses fortes era o Real Forte do Príncipe da Beira, construído no extremo oeste do Mato Grosso, nas margens do rio Apuré, afluente do Madeira, por sua vez afluente do Amazonas. Desenhado em forma quadrangular, com 120 metros de lado e uma altura de 8 metros, tinha uma passagem subterrânea para a mata. O local foi pessoalmente escolhido por Luís de Albuquerque, governador do Mato Grosso, que ordenou o início da sua construção em 1776. A grandiosidade do projeto em local tão remoto levou o Marquês de Pombal a desaconselhar a sua edificação. Obstinado, porém, Luís de Albuquerque iniciou as obras sem autorização do ministro, mandando gravar uma placa na primeira pedra colocada com a inscrição: "É serviço de Portugal, faça-se". A construção em alvenaria de pedra demorou 7 anos a ser concluída, tendo os portugueses trazido pedras e partidas de cal de Belém, rio acima, num percurso de 5 mil quilómetros de distância. O forte cumpriria a sua função de controlar a navegação no Guapuré e evitar as frequentes investidas dos espanhóis do Peru nesta zona fronteiriça de enorme importância estratégica. Abandonado pelos portugueses após a independência do Brasil, ele seria engolido pela mata e durante longas décadas permaneceria perdido nos mapas e na memória dos homens, até que o sertanista Cândido Rondon tropeçou com ele e revelou a sua localização. Poucos anos antes, fora feita uma descoberta na Amazónia. Um padre jesuíta aprendera dos índios a existência de uma nova árvore que produzia um leite viscoso, o látex. Chamaram a esta árvore a seringueira e 100 anos depois, ela ia estar na base da segunda revolução amazónica. A epopeia da borracha, obra dos seringueiros vindos do Ceará e de outros estados do Nordeste, iria transformar por completo a economia local. Golpeada segundo uma técnica particular, a árvore que chora faria fortunas de um ano para o outro. Para cortar as árvores, os seringueiros embrenhavam-se pela selva adentro no verão ou na época das chuvas. Cada homem tinha a seu cargo uma porção do seringal, na qual vivia isolado 6 dias na semana, exposto aos ataques dos índios, às mordeduras mortais das cobras, à malária e à febre amarela. Ao domingo, traziam o látex extraído à fazenda e era-lhes creditado o seu salário, em função do que tinham recolhido. O produto do seu trabalho era enviado para Manaus e daí iria exportado sob a forma de bolas de borracha para o mundo inteiro, ansioso pela nova matéria mágica.
Manaus, que os portugueses tinham fundado 200 anos antes, em pleno coração da selva, passara de repente de um povoado adormecido para o centro económico do Brasil. Em troca da borracha, tudo se importava do estrangeiro. Onde crescia mato, plantavam-se agora jardins. Onde havia cabanas, construíam-se palácios. Mandou-se construir em Inglaterra um porto flutuante, de modo a poder servir mesmo durante as cheias do Rio Negro. Por ele se escoava o florescente comércio da nova metrópole e os seus cais estavam habitualmente cheios de barcos. Subiam o rio Madeira até aos Seringais e desciam o Amazonas a caminho da Europa. O novo sangue da cidade eram agora as trocas comerciais que o dinheiro da borracha financiava. Do lado esquerdo também está o mercado municipal de Manaus, esse prédio aí. Depois veio a ideia dos senhores da borracha erguer uma obra que fosse sinal dos tempos de abundância e de luxo que se viviam. Construíram um teatro barroco no centro de Manaus, o Teatro Amazonas. Foram buscar arquitetos, artífices e materiais a França, Portugal, Inglaterra e Itália. Nos seus camarotes forrados de veludo vermelho, em cadeiras de palhinha inglesas, as grandes famílias de Manaus sentavam-se para ouvir Caruso cantar árias de Verdi ou algum pianista alemão tocar concertos de Mozart. Os Miranda Correia, os Gomes de Araújo, os Pereira, os Matias exibiam a sua nova riqueza triunfante. As senhoras mostravam-se os vestidos mandados fazer a Paris e os cavalheiros acendiam os charutos com notas de libra inglesa que aqui circulava como moeda corrente. O local mais próximo de Manaus que conheciam era a Europa. O resto do Brasil ignoravam. Embalados nesse doce perfume de dinheiro, fechavam os olhos e sonhavam que tudo duraria para sempre. Porém, as febres amazónicas são sempre intermitentes. A febre da borracha duraria ao tempo de mandar erguer os palácios de Manaus e de Belém. No início do século, umas árvores transportadas clandestinamente para a Malásia desenvolver-se-iam de tal maneira que as cotações da borracha nos mercados mundiais entraram em colapso. As fábricas de Manaus começaram a fechar, os seringueiros foram despedidos aos milhares, a anterior prosperidade se deu lugar à descrença e à ruína. Os senhores da borracha começaram por vender as loiças, as joias, as sedas. Em breve abandonavam tudo, deixando para trás os seus palácios desventrados, espécie de monumentos mudos a uma época de sonhos, que afinal não durara toda a eternidade. Eis que regressavam as aves de mau agouro, pronunciando novos tempos de pobreza para a Amazónia. Rio abaixo, voltavam dos seringais, desocupados, os que haviam feito nascer as cidades. Manaus e Belém, que a febre da borracha tornara prósperas e levianas capitais da selva, adormeciam agora na ociosidade de um sono intranquilo de quem não soubera preparar os dias sem abastança. No porto de Belém, os navios acostados já não navegavam para lado algum. A espera, essa filosofia amazónica, recuperava os seus direitos. Alguns confiavam ainda que a sorte pudesse mudar um dia, numa cartada do destino, porque nunca é tarde para ser feliz. Outros já só sonhavam com a partida.
Abandonadas as cidades, deserto o interior. A imigração fazia-se agora ao contrário. Já ninguém acreditava que a Amazónia voltasse a ressurgir um dia. Os poucos que ficaram na mata junto dos rios já não esperavam a fortuna. Apenas deixavam deslizar a vida. Durante 70 anos, o Amazonas dormiria um sono profundo, como se o homem branco tivesse enfim desistido de vencer a selva e se conformasse de vez numa paisagem familiar e imutável. Mas os segredos da selva são insondáveis. Tão depressa ela arruína os sonhos mais fortes, como alimenta os projetos mais grandiosos. Em 1967, um helicóptero com geólogos a bordo é forçado a pousar devido à avaria na Serra dos Carajás, terra dos índios com o mesmo nome. 20 anos depois, o projeto Grande Carajás, que entrou em funcionamento no ano passado, fez já do Brasil o maior exportador mundial de ferro e encerra ainda reservas que darão para 250 anos. Extraído à superfície, como tudo na Amazónia, o ferro tem um altíssimo teor de pureza, mas não é o único minério detectado nos 420 mil hectares do projeto, uma área do tamanho da Bélgica. Também o cobre, alumínio, bauxite e manganês começarão a ser explorados em breve. Para escoar esta imensa riqueza mineral, a companhia estatal Vale do Rio Doce, que explora Carajás, fez construir uma linha férrea através da selva, levando o mineral para o porto de São Luís, a 900 km de distância. Boa tarde. Viva. Senhor, tudo bem? Miguel. É Marcos. Manuel da Silva Chaves, nome do documento. Nós somos da televisão portuguesa, de Portugal. O quê? Vão conhecer a Serra Pelada de pertinho? Era, se pudesse ser. Positivo. Positivo. Fazer só uma fichinha de controle. É. Deixa eu encostar o carro ali, então um pouquinho. Tá. O carro vai até encostado. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Alguma coisa, João? Para chegar à lendária Serra Pelada, tem de se passar nos controles estabelecidos pelos próprios garimpeiros e viajar durante horas numa picada, que é a única estrada existente. No fim do caminho, espera-nos uma paisagem digna do apocalipse. Eis enfim o Eldorado, que espanhóis e portugueses tanto buscaram em vão. Um imenso buraco circular aberto na serra atesta o esforço titânico de milhares de garimpeiros escavando a terra durante 6 anos para extrair o ouro. Chegaram a ser 40 mil, hoje são apenas metade. Mas os que lá estão julgam ter descoberto um segundo veio de ouro que chegará para fazer de todos eles milionários. Os homens-formigas, como lhes chamam, fizeram as suas próprias leis aqui na Serra. Estão organizados numa cooperativa que vende os lotes ou barrancos a explorar, sorteando-os entre os seus membros. Os que não têm dinheiro para comprar um barranco associam-se a quem o tenha, recebendo uma percentagem do ouro extraído em troca do trabalho que fizerem. Todos os dias é extraído o ouro da serra, uns dias mais, outros dias menos, e de vez em quando um garimpeiro tropeça numa pepita grande e nesse instante sabe que nunca mais terá de trabalhar na vida.
Mas aos que, tendo feito fortuna, aqui continuam, porque dizem que quem viu o brilho do ouro já não consegue virar-lhe as costas. A serra está cheia de lendas e histórias dessas, e também de episódios em que os homens morreram soterrados por algum imprevisto desabamento de terras. Mas o grande inimigo dos garimpeiros é justamente a Companhia Val do Rio Doce, que reclama a posse da serra como fazendo parte do perímetro do Carajás. Há muito dinheiro à vista no fundo deste vale, e os homens da Serra Pelada estão dispostos a bater-se por ele. Há muita gente aí a cobiçar esse vale por causa do ouro. Os garimpeiros vão deixar isto? O garimpeiro não sai daqui de jeito nenhum. Já demonstraram isso há muito tempo. É um povo que sofreu muito. Eles baixaram essa serra. Essa serra aqui era quase 200 metros mais alta do que isso aqui. E sofreram muito sem apoio do governo, sem apoio de ninguém. Então eles não saem disso aqui, é um direito que eles consideram deles e é deles, é um direito adquirido. Não abandonam de jeito nenhum. De forma alguma, vão continuar aqui para sempre? Vamos continuar para sempre. Esperamos que o governo, no momento, se sensibilize com o nosso caso aqui. E se o governo não se sensibilizar? Isso aqui poderá dar muitos problemas, muita dor de cabeça para o governo, porque se consideramos um desaforo dentro de certos escândalos financeiros que houve no nosso país, onde governos dão empréstimos a favores para certos cidadãos para beneficiar coisas que não dão proveito nenhum para a nossa nação, que o governo não se sensibilize. Acreditamos que esse novo regime, esse novo governo, se sensibilize e faça pelo menos um rebaixamento de uns 4, 5 milhões de metros cúbicos para solucionar o problema dessa pobre gente que tem demonstrado que são bons brasileiros, bons patriotas e tem vontade de trabalhar e vão dar produção se o governo ajudar um pouquinho. E se o governo tentar expulsá-los da Serra Pelada, os garimpeiros garantem que pegarão fogo à mata e a Carajás e que farão frente ao exército batido, como o fizeram com a polícia estadual, expulsa daqui. Para estes homens, que uma penosa ascensão trouxe da condição de deserdados de tudo até ao limiar da riqueza, já é tarde para recuar, porque há tudo a perder. Só em 1987 as mulheres foram autorizadas a entrar na serra acompanhando os seus maridos. Mas as bebidas alcoólicas e o jogo continuam proibidos pelos próprios garimpeiros. Apesar da cidade ser uma cópia fiel das cidades do faroeste, o ambiente é tranquilo, próprio de quem executa as leis que escolheu. Aqui, como em todos os lugares do mundo, deveria haver um português. E há. Chama-se Sebastião. Chamam-lhe Sabá. Fomos dar com ele quando se preparava para cobrar a água a um vizinho. É que, além de garimpeiro, o Sr. Sabá faz fortuna vendendo água aos habitantes da serra através de uma canalização montada por si. Dava de puxar, não sei, só sei que estava cortado o motor, não sei. Eu não fui no motor agora não, agora que eu vou pra lá. Mas quem sabe não funcionando. É, né? Sr. Sabá, posso conversar consigo um bocado? Pode. Sou português. Você também? É. De onde é que você é? Sou de Castelo Branco. Castelo Branco. Veio para o Brasil quando? 50. 50. Nunca voltei. E como é que veio parar aqui a Serra Pelada? Ah, bom. Eu sempre morei em Belém. Em Belém fui para Imperatriz para cá. E aí faz garimpo? Aí faço é tudo. Só não faço é ser viado, mas o resto, e roubar, mas o resto. O resto faz tudo. E enriqueceu aqui ou não? Enriqueci nada. Nada? Estou esperando enriquecer. É, vai. Tem muita água. Milionário. Na cabeça. Tá falando que ele está falando que você é milionário. Isso é o que eu vi, mas isso é patrimônio. E quer saber de dinheiro. Patrimônio é o quê? Qual é o seu patrimônio? Só rede de água, só aí tem mais de 1 milhão de cruzados. Só essa rede aí.
Essa rede passa bem aí. Se você ficar rico, volta a Portugal ou não? Volto, mas isso é conversa mesmo. Mas só lá se for rico. Rico, não, se minha cara não vai, não. Só lá se for rico. E volta lá para ficar lá a viver? Não. Então? É para voltar de novo. Para voltar de novo? Mas isso é conversa. Tem lá Voltar família? de novo. Tem lá família? Tem, mas o meu pai e minha mãe já morreu. Tem irmãos lá? Tem. Irmão, sobrinha, filhado. Você gostava de voltar lá rico, era? Eu só vou, sou rico. Dinheiro para ir lá eu tenho. Mas eu quero lá ser rico. Eu não vou lá na falta de dinheiro, não. Graças a Deus, não. Eu vou dizer que é por causa de dinheiro que não é, não. Mas eu não vou. Mas porquê que quer ir lá rico? É para mas eu estou na serra para ficar rico. E vou ficar rico. Você sabe que amanhã está aí o presidente de Portugal, ali em Carajás? Aqui não vou lá. Você não vai lá vê-lo? Não vou nada, mas se fosse Salazar, eu ia, ele não. Salazar? Eu sempre fui salazarista. Você sabe o nome desse presidente agora? Sim, Mário Soares, olha, mas que aqui conheço. Pensava que ele era fugido lá da França. Vai ficar milionário. Tem barranco ali, lá onde foi filmado. Eu vou e não vai demorar 30 dias, não. Eu já peguei mais um. Tem um barranco bom aí. Hotel Tropical em Manaus, um dos mais luxuosos do mundo. Aqui os turistas europeus e americanos esperam meses por uma reserva de um quarto. Entre um mergulho na piscina e um passeio de barco ao encontro das águas do Rio Negro, eles pagam caro para lançarem um breve e ilusório olhar sobre essa selva de que tanto ouviram falar. O luxo do hotel é bem uma fachada da nova era de prosperidade que mais uma vez anunciam para a Amazónia. O edifício barroco da alfândega deixou de funcionar. Abolidos os direitos alfandegários, Manaus prospera hoje graças à zona franca industrial e ao afluxo de turistas. E, ironia do destino, o Brasil tornou-se importador de borracha. Dá 5 anos para cá, a cidade cresce desmesuradamente, ao ritmo que crescem os seus sonhos lhe encontrados. Mas para alguns já é tarde para esperar pela fortuna. Para esses, o Amazonas já não será mais lugar de ilusões. Em 1937, o Sr. Joaquim abandonou mulher e filhos em Portugal para buscar fortuna em Manaus. Hoje, com 88 anos e outra família no Brasil, o seu único sonho é regressar à terra onde nasceu. Mas de Portugal, os filhos que ele nunca mais viu, mandaram-lhe dizer que o não receberia. Quem comeu a carne, que roeu os ossos, disseram. Olha, o que é Portugal para si? Para mim é muito bom. Mas como é que é? O que é que se lembra de Portugal? O que é que me lembra? Lembra-me a minha terra e a família. Olha, o senhor viveu sempre aqui no Amazonas, foi? Pois sim, senhor. O que é que fazia? Eu trabalhei muito em horta. Em horta? Aonde? Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Nunca andou pela mata? Não, senhor. Trabalhei muito aqui em Manaus, muito mesmo. E não fez fortuna? Porquê? Porque não soube fazê-la. Gastou tudo? Eu trabalhei no Hotel Amazonas, porque se eu soubesse viver, lá podia viver bem. Mas só queria viver com aquilo que era meu. Quer dizer que não roubava, é? E aqui para ser rico é preciso roubar? Que novidade. Eu tinha lá 3 galinheiros de galinhas que só visto. Nunca mais podia, nem um frango, nunca tive coragem de tirar um frango e comê-lo. E é por isso que o senhor não ficou rico? Pois, só vivia com aquilo que era meu. Olha, onde é que o senhor queria morrer? No Brasil ou em Portugal? Eu quero morrer em Portugal.
Guitarras. Portugal sem fim. Dá 5 anos para cá, a cidade cresce desmesuradamente, ao ritmo que crescem os seus sonhos reencontrados. Mas para alguns já é tarde para esperar pela fortuna. Para esses, o Amazonas já não será mais lugar de ilusões. Em 1937, o Sr. Joaquim abandonou mulher e filhos em Portugal para buscar fortuna em Manaus. Hoje, com 88 anos e outra família no Brasil, o seu único sonho é regressar à terra onde nasceu. Mas de Portugal, os filhos que ele nunca mais viu mandaram-lhe dizer que o não receberia. Quem comeu a carne, que roeu os ossos, disseram. Olha, o que é Portugal para si? Para mim é muito bom. Mas como é que é? O que é que se lembra de Portugal? O que é que me lembra? Lembra-me a minha terra e a família. Olha, o senhor viveu sempre aqui no Amazonas, foi? Pois sim, senhor. O que é que fazia? Eu trabalhei muito em horta. Em horta? Aonde? Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Nunca andou pela mata? Não, senhor. Trabalhei muito aqui em Manaus, muito mesmo. E não fez fortuna? Porquê? Porque não soube fazê-la. Gastou tudo? Eu trabalhei no Hotel Amazonas, porque se eu soubesse viver, lá podia viver bem. Mas só queria viver com aquilo que era meu. Quer dizer que não roubava, é? E aqui para ser rico é preciso roubar? Que novidade! Eu tinha lá 3 galinheiros de galinhas que só visto. Nunca mais podia, nem um frango, nunca tive coragem de tirar um frango e comê-lo. E é por isso que o senhor não ficou rico? Pois só vivia com aquilo que era meu.
Olha, onde é que o senhor queria morrer? No Brasil ou em Portugal? Eu quero morrer em Portugal. E não disse para alguém, e não passou escritura para cartório de ninguém. O valor da terra vem do bom pregador de luz. Fez a terra, o céu, o ar, tudo que aqui conduz. E aquele que nega a terra vai de encontro a Jesus. Povo que é espírito de luz, eu só disse o necessário. Sou povo, estou com o povo e não fujo do meu diário. Morte para o capitalismo e forca ao latifundiário. Os aplausos para Oliveira de Fernandes e Agostinho Delis. Poeta, tem nota aqui para vocês? Tem nota aqui para vocês? Tem nota ainda? Tem nota para vocês. Se o Amazonas teve algum revolucionário, algum homem que tenha ensaiado uma reforma agrária, esse homem foi o Marquês de Pombal. Do seu gabinete no Paço, em Lisboa, Sebastião José apontou as diretrizes que iriam presidir à colonização da Amazónia no século XVIII. Não à mineração, à busca de ouro e esmeraldas, sim à agricultura. Não é certo, porém, que o Marquês pudesse avaliar o que significava fazer agricultura numa floresta tropical. Durante toda a época das chuvas, que demora 6 meses, os campos ficam alagados, os rios transbordam, as colheitas são devastadas. Para fazer face a uma tal hostilidade do meio, a corte enviou os melhores agricultores do reino, os açorianos. O Marquês organizou as viagens às expensas do erário régio, determinou os locais onde se deveriam instalar, arranjou tropa que os escoltasse e chegou ao ponto de redigir a emenda das refeições que lhes deveria ser servida durante a viagem. Os novos colonos foram instalar-se junto aos rios para maior facilidade de comunicação e de subsistência. Tinham a seu favor as terras, as sementes e as alfaias que o governo lhes dava. Tinham contra si tudo o resto: a serração da mata, os assaltos dos índios, dos animais ferozes, das doenças. Dos Açores e de Cabo Verde trouxeram os bois, dos quais nasceu a pecuária na Amazónia. E trouxeram também instruções do Marquês para trabalharem como estavam habituados a fazê-lo nas suas ilhas. Das cabanas isoladas nasceram povoados, e destes as novas cidades da Amazónia, a que puseram os nomes de distantes cidades de Portugal. Por ele se escoava o florescente comércio da nova metrópole e os seus cais estavam habitualmente cheios de barcos. Subiam o rio Madeira até aos Seringais e desciam o Amazonas a caminho da Europa. O novo sangue da cidade eram agora as trocas comerciais que o dinheiro da borracha financiava. Do lado esquerdo também está o mercado municipal de Manaus, nesse prédio aí. Depois veio a ideia dos senhores da borracha erguer uma obra que fosse sinal dos tempos de abundância e de luxo que se viviam. Construíram um teatro barroco no centro de Manaus, o Teatro Amazonas. Foram buscar arquitetos, artífices e materiais a França, Portugal, Inglaterra, Itália. Nos seus camarotes forrados de veludo vermelho, em cadeiras de palhinha inglesas, as grandes famílias de Manaus sentavam-se para ouvir Caruso cantar árias de Verdi ou algum pianista alemão tocar concertos de Mozart.
Os Miranda Correia, os Gomes de Araújo, os Pereira, os Matias exibiam a sua nova riqueza triunfante. As senhoras mostravam-se os vestidos mandados fazer a Paris e os cavalheiros acendiam os charutos com notas de libra inglesa que aqui circulava como moeda corrente. O local mais próximo de Manaus que conheciam era a Europa. O resto do Brasil ignoravam. Embalados nesse doce perfume de dinheiro, fechavam os olhos e sonhavam que tudo duraria para sempre. Porém, as febres amazónicas são sempre intermitentes. A febre da borracha duraria ao tempo de mandar erguer os palácios de Manaus e de Belém. No início do século, umas árvores transportadas clandestinamente para a Malásia desenvolver-se-iam de tal maneira que as cotações da borracha nos mercados mundiais entraram em colapso. As fábricas de Manaus começaram a fechar, os seringueiros foram despedidos aos milhares, a anterior prosperidade se deu lugar à descrença e à ruína. Os senhores da borracha começaram por vender as loiças, as joias, as sedas. Em breve abandonavam tudo, deixando para trás os seus palácios desventrados, espécie de monumentos mudos a uma época de sonhos, que afinal não durara toda a eternidade. Hoje, o seu número está calculado em 220 mil, dos quais cerca de 30 mil nunca foram contactados. Outros apenas são alcançáveis em periclitantes aviões que aterram em pistas improvisadas na selva. A chegada do avião com a equipe de reportagem provoca reações desencontradas nesta tribo índia dos Kayapó Xikrin, também chamados Xikrin do Cateté. Entre o medo e a suspeição para com os recém-chegados, acaba por ser mais forte a curiosidade por uma gente que domina uma tecnologia que lhes leva séculos de avanço. E como no tempo dos bandeirantes, o contacto entre duas raças e duas civilizações estabelece-se através daquilo que o branco tem à mão para oferecer. A tribo dos Kayapó Xikrin tem cerca de 240 habitantes, dos quais a maioria são crianças. Há 20 anos estavam considerados praticamente extintos e há 15 anos o seu número era metade do que é hoje. A razão para o aumento da população tem que ver com a mudança da tribo para a sua atual localização, nas margens do pequeno rio Cateté. Os Kayapós que se encontravam dispersos e divididos instalaram aqui a nova aldeia em forma circular, de acordo com os seus costumes ancestrais, com as casas construídas em colmo. No centro da aldeia fica a chamada Casa dos Homens, onde só os rapazes que já passaram a cerimónia da iniciação e os homens adultos podem estar. É lá que se tomam as decisões que interessam à comunidade e que se fazem os preparativos para a caça ou os enfeites para as danças em grupo. O milho e a mandioca são os únicos produtos agrícolas que os índios cultivam. Tradicionalmente arredios à agricultura, os índios da Amazónia vivem da caça e da pesca, que apenas pode ser praticada no verão, quando as águas do rio estão limpas. As tribos que, como os Kayapós, ainda estão num estádio primitivo, vivem em perfeita economia de subsistência. Do rio e da mata, tiram o necessário para viver, e é quanto lhes basta. Quando não estão a caçar ou a pescar, ocupam o resto do tempo em tarefas domésticas, como a feitura do cocar, executado com a delicadeza e a lentidão de quem nunca aprendeu a ter pressa. Outros apenas são alcançáveis em periclitantes aviões que aterram em pistas improvisadas na selva.
A chegada do avião com a equipe de reportagem provoca reações desencontradas nesta tribo índia dos Kayapó Chikrin, também chamados Chikrin do Cateté. Entre o medo e a suspeição para com os recém-chegados, acaba por ser mais forte a curiosidade por uma gente que domina uma tecnologia que lhes leva séculos de avanço. E como no tempo dos bandeirantes, o contacto entre duas raças e duas civilizações estabelece-se através daquilo que o branco tem à mão para oferecer. A tribo dos Kayapó Chikrin tem cerca de 240 habitantes, dos quais a maioria são crianças. Há 20 anos estavam considerados praticamente extintos e há 15 anos o seu número era metade do que é hoje. A razão para o aumento da população tem que ver com a mudança da tribo para a sua atual localização, nas margens do pequeno rio Cateté. Os Kayapós, que se encontravam dispersos e divididos, instalaram aqui a nova aldeia em forma circular, de acordo com os seus costumes ancestrais, com as casas construídas em colmo. No centro da aldeia fica a chamada Casa dos Homens, onde só os rapazes que já passaram a cerimónia da iniciação e os homens adultos podem estar. É lá que se tomam as decisões que interessam à comunidade e que se fazem os preparativos para a caça ou os enfeites para as danças em grupo. O milho e a mandioca são os únicos produtos agrícolas que os índios cultivam. Tradicionalmente arredios à agricultura, os índios da Amazónia vivem da caça e da pesca, que apenas pode ser praticada no verão, quando as águas do rio estão limpas. As tribos que, como os Kayapós, ainda estão num estádio primitivo, vivem em perfeita economia de subsistência. Do rio e da mata, tiram o necessário para viver, e é quanto lhes basta. Quando não estão a caçar ou a pescar, ocupam o resto do tempo em tarefas domésticas, como a feitura do cocar, executado com a delicadeza e a lentidão de quem nunca aprendeu a ter pressa. Os portugueses tinham imaginado poder converter os índios à religião católica e ao cultivo. Já demonstraram isso há muito tempo. É um povo que sofreu muito. Eles baixaram essa serra. Essa serra aqui era quase 200 metros mais alta do que isso aqui. E sofreram muito sem apoio do governo, sem apoio de ninguém. Então eles não saem disso aqui. É um direito que eles consideram deles e é deles. É um direito adquirido. Não abandonam de jeito nenhum. De forma alguma. Vão continuar aqui para sempre. Vamos continuar para sempre. Esperamos que o governo, no momento, se sensibilize com o nosso caso aqui. E se o governo não se sensibilizar? Isto aqui poderá dar muitos problemas, muita dor de cabeça para o governo, porque se consideramos um desaforo dentro de certos escândalos financeiros que houve no nosso país, onde governos dão empréstimos a favores para certos cidadãos para beneficiar coisas que não dão proveito nenhum para a nossa nação, que o governo não se sensibilize. Acreditamos que esse novo regime, esse novo governo, se sensibilize e faça pelo menos um rebaixamento de uns 4, 5 milhões de metros cúbicos para solucionar o problema dessa pobre gente que tem demonstrado que são bons brasileiros, bons patriotas e tem vontade de trabalhar e vão dar produção se o governo ajudar um pouquinho. E se o governo tentar expulsá-los da Serra Pelada, os garimpeiros garantem que pegarão fogo à mata e a carajás e que farão frente ao exército a tiro, como o fizeram com a polícia estadual expulsa daqui. Para estes homens, que uma penosa ascensão trouxe da condição de deserdados de tudo até ao limiar da riqueza, já é tarde para recuar, porque há tudo a perder. Só em 1987, as mulheres foram autorizadas a entrar na serra acompanhando os seus maridos. Mas as bebidas alcoólicas e o jogo continuam proibidos pelos próprios garimpeiros. Apesar da cidade ser uma cópia fiel das cidades do faroeste, o ambiente é tranquilo, próprio de quem executa as leis que escolheu. Aqui, como em todos os lugares do mundo, deveria haver um português. E há. Chama-se Sebastião. Chamam-lhe Sabá. Fomos dar com ele quando se preparava para cobrar a água a um vizinho. É que, além de garimpeiro, o Sr. Sabá faz fortuna vendendo água aos habitantes da serra através de uma canalização montada por si. Dava de puxar, não sei, só sei que estava cortado o motor, não sei.
Eu não fui no motor agora não, agora é que eu vou pra lá. Mas quem sabe já funcionou. É, né? Sr. Sabá, posso conversar consigo um bocado? Pode. Sou português. Você também? É. De onde é que você é? Sou de Castelo Branco. Porto flutuante, de modo a poder servir mesmo durante as cheias do Rio Negro. Por ele se escoava o florescente comércio da nova metrópole e os seus cais estavam habitualmente cheios de barcos. Subiam o Rio Madeira até aos Tringais e desciam o Amazonas a caminho da Europa. O novo sangue da cidade eram agora as trocas comerciais que o dinheiro da borracha financiava. Do lado esquerdo também está o mercado municipal de Manaus, esse prédio aí Depois veio a ideia dos senhores da borracha erguer uma obra que fosse sinal dos tempos de abundância e de luxo que se viviam. Construíram um teatro barroco no centro de Manaus, o Teatro Amazonas. Foram buscar arquitetos, artífices e materiais a França, Portugal, Inglaterra, Itália. Nos seus camarotes forrados de veludo vermelho, em cadeiras de palhinha inglesas, as grandes famílias de Manaus sentavam-se para ouvir Caruso cantar áreas de Verdi ou algum pianista alemão tocar concertos de Mozart. Os Miranda Correia, os Gomes de Araújo, os Pereira, os Matias exibiam a sua nova riqueza triunfante. As senhoras mostravam-se os vestidos mandados fazer a Paris e os cavalheiros acendiam os charutos com notas de libra inglesa que aqui circulava como moeda corrente. O local mais próximo de Manaus que conheciam era a Europa. O resto do Brasil ignoravam. Embalados nesse doce perfume de dinheiro, fechavam os olhos e sonhavam que tudo duraria para sempre. Porém, as febres amazónicas são sempre intermitentes. A febre da borracha duraria ao tempo de mandar erguer os palácios de Manaus e de Belém. No início do século, umas árvores transportadas clandestinamente para a Malásia desenvolver-se-iam de tal maneira que as cotações da borracha nos mercados mundiais entraram em colapso. As fábricas de Manaus começaram a fechar, os seringueiros foram despedidos aos milhares, a anterior prosperidade se deu lugar à descrença e à ruína. Os senhores da borracha começaram por vender as loiças, as joias, as sedas. Em breve abandonavam tudo, deixando para trás os seus palácios desventrados, espécie de monumentos mudos a uma época de sonhos, que afinal... Mostrar a minha fé que tenho no meu coração, pegar a minha canção, canta bem, não fica rouco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Isso é Belém do Pará e onde estou cantando eu. Aqui Cristo não nasceu, foi em Belém de Judá. Diga aqui, diga acolá, lá vem outro cidadão. É feio que só o cão e parece que até é moco. Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Em 1750, portugueses e espanhóis chegam a acordo para alterar a linha divisória fixada pelo Tratado de Tordesilhas. As novas fronteiras saídas do Tratado de Madrid deixam para Portugal toda a região amazónica até ao limite dos Andes. Havia agora que rasgar, ocupar e defender as novas fronteiras do Império. Esse é o segundo projeto do Marquês de Pombal. Por sua determinação são mandados construir 7 fortes ao longo de uma linha de fronteira com mais de 8.000 quilómetros. Era um projeto insensato, desumano, digno de aluciná-los. Aquilo que o exército brasileiro procura hoje fazer, a guarda das fronteiras amazónicas, começaram os portugueses a fazê-lo 200 anos antes. O maior desses fortes era o Real Forte do Príncipe da Beira, construído no extremo oeste do Mato Grosso, nas margens do rio Apuré, afluente do Madeira, por sua vez afluente do Amazonas. Desenhado em forma quadrangular, com 120 metros de lado e uma altura de 8 metros, tinha uma passagem subterrânea para a mata.
O local foi pessoalmente escolhido por Luís de Albuquerque, governador do Mato Grosso, que ordenou o início da sua construção em 1776. A grandiosidade do projeto em local tão remoto levou o Marquês de Pombal a desaconselhar a sua edificação. Obstinado, porém, Luís de Albuquerque iniciou as obras sem autorização do ministro, mandando gravar uma placa na primeira pedra colocada com a inscrição: "É serviço de Portugal, faça-se". A construção em alvenaria de pedra demorou 7 anos a ser concluída, tendo os portugueses trazido pedras e partidas de cal de Belém, rio acima, num percurso de 5.000 km de distância. O forte cumpriria a sua função de controlar a navegação no Guapuré e evitar as frequentes investidas dos espanhóis do Peru nesta zona fronteiriça de enorme importância estratégica. Abandonado pelos portugueses após a independência do Brasil, ele seria engolido pela mata e durante longas décadas permaneceria perdido nos mapas e na memória dos homens, até que o sertanista Cândido Rondon tropeçou com ele e revelou a sua localização. Poucos anos antes, fora feita uma descoberta na Amazónia. Um padre jesuíta aprendera dos índios a existência de uma nova além branca. Para escoar esta imensa riqueza mineral, a Companhia Estatal Val do Rio Doce, que explora Carajás, fez construir uma linha férrea através da selva, levando o mineral para o porto de São Luís, a 900 km de distância. Boa tarde. Viva. Tudo bem? Miguel. É Marcos. Manuel da Silva Chaves, nome do... Nós somos da televisão portuguesa, de Portugal. O quê? Vão conhecer a Serra Pelada de pertinho? Era, se pudesse ser. Positivo. Positivo. Fazer só uma fichinha de controle. É. Deixa eu encostar o carro ali, só um pouquinho. O carro vai até encostado. Tudo bem. Obrigado. Tá obrigado. Alguma coisa, João? Para chegar à lendária Serra Pelada, tem de se passar nos controles estabelecidos pelos próprios garimpeiros e viajar durante horas numa picada, que é a única estrada existente. No fim do caminho, espera-nos uma paisagem digna do apocalipse. Eis enfim o Eldorado, que espanhóis e portugueses tanto buscaram em vão. Um imenso buraco circular aberto na serra atesta o esforço titânico de milhares de garimpeiros escavando a terra durante 6 anos para extrair o ouro. Chegaram a ser 40.000, hoje são apenas metade. Mas os que lá estão julgam ter descoberto um segundo veio de ouro que chegará para fazer de todos eles milionários. Os homens-formigas, como lhes chamam, fizeram as suas próprias leis aqui na Serra. Estão organizados numa cooperativa que vende os lotes ou barrancos a explorar, sorteando-os entre os seus membros. Os que não têm dinheiro para comprar um barranco associam-se a quem o tenha, recebendo uma percentagem do ouro extraído em troca do trabalho que fizerem. Todos os dias é extraído ouro. Esse lugar aqui é uma terra longínqua, nós sabemos disso, mas é uma terra tranquila e a nossa missão aqui é defender a nossa faixa de fronteira. Defender as fronteiras da Amazónia é a recente política do Exército, na qual muitos veem novas ameaças aos direitos dos índios. Na região norte da Amazónia, em território que por lei pertence aos Yanomamis, o Exército concebeu um projeto denominado Calha Norte, destinado ao que dizem os militares a garantir a segurança e o desenvolvimento da região. Mas as imensas riquezas minerais que se suspeita existirem nas terras dos Yanomamis
levam muita gente a acreditar que o que se prepara é de facto o sacrifício dos seus direitos e do seu modo de vida em benefício das grandes companhias mineiras. A outra ameaça para os direitos dos índios vem do exército dos camponeses sem terra, que aqui acorrem, dizimados pela fome e as secas do Nordeste. Se a população índia da Amazónia tem aumentado nos últimos anos, a população branca imigrada tem aumentado substancialmente mais. Mas o sonho que os fez pousar nesta terra dura pouco tempo a desaparecer no horizonte. As terras cultiváveis da Amazónia, como em todo o Brasil, estão nas mãos de muito poucos. Redes de arame farpado guardam as fazendas de gado, mas não evitam os conflitos pelas posses das terras, que frequentemente são resolvidos a tiro. Fora das fazendas vivem os peões sem terra, em condições de subsistência miseráveis. Vivem isolados, igualmente desprovidos dos confortos do progresso, mas por ironia das coisas, são eles as mais das vezes as vítimas dos conflitos com os índios, cujas terras vieram ocupar. Quando a situação no interior se torna insustentável, eles vêm então engrossar a legião dos sem-trabalho das grandes cidades amazónicas, como Belém, Manaus, Santarém. Aí dividem os restos da abastança alheia com os urubus, cuja presença se tornou já familiar. Aprendem desde pequenos a subsistir na rua, como antes aprenderam a subsistir da selva. Na grande cidade, podem variar as artimanhas, mas no fundo a regra do jogo mantém-se. Sobrevivem. E certas coisas nem chegam a mudar substancialmente, como a pesca em canoa junto aos esgotos do porto. Toda esta gente reclama uma reforma agrária para o norte e nordeste do Brasil. Esta noite em Belém do Pará, estes cantores repentistas, que improvisam a partir de um tema pedido pela assistência, fazem seco de um clamor destinado a ser ouvido em Brasília. Mas os espanhóis nunca encontrariam o ouro. Durante 10 meses desceram o rio, dizimados pelas febres, até ao Atlântico. Daí, Aguirre escreveria ao rei: Deus sabe como saímos desse temeroso mar. A nova raça não chegaria a nascer, nem os espanhóis regressariam a estas regiões. Senhoras e senhores passageiros, dentro de poucos minutos estaremos pausando no aeroporto de Belém. Tempo bom, temperatura 27 graus. Em 1616, os portugueses fundam Belém do Pará, na embocadura do Amazonas. Francisco Castelo Branco, o fundador, leva ordens para erguer uma cidade que possa servir de ponto de partida para a conquista do escondido interior. É certo que a maior parte da Amazónia pertence ainda à Espanha e a coroa portuguesa está sob o domínio de Espanha. Mas falhada a ocupação do Amazonas a partir do Peru, os portugueses sabem que chegou a sua hora e preparam-se para defender os novos territórios. Rapidamente a cidade cresceria, apoiada num porto por onde se escoava todo o comércio da vasta região amazónica. O rio levava os homens e trazia de volta os seus produtos. A partir do porto de Belém, eles eram enviados para Portugal, fazendo a fortuna de mercadores e dos armadores do reino. Assim a Europa conheceria as especiarias da Amazónia, a que chamavam as drogas do sertão, cuja exploração era mais rentável que as da Índia. Mas é nos tempos áureos do algodão, do açúcar e da borracha que a cidade conhece o seu apogeu. Surgem então os palácios que arquitetos italianos desenham, construídos e decorados com o que de melhor o dinheiro podia comprar. Espelhos ilustres de Veneza, madeiras de jacarandá e acaju, móveis de estilo, loiças de Limoges, mesas de mármore italiano, camas de pau santo, vasos de porcelana e rendas portuguesas. Nos salões festejavam-se as fortunas fáceis, arrancadas lá longe nos seringais do Rio Madeira por imigrantes vindos do Nordeste. Festejavam com vinho do Porto bebido em frágeis copos de cristal, e era de bom tom que as donas de casa mandassem as toalhas de linho lavar e engomar a Lisboa. Toda a riqueza vinha do rio, que constituía a única via de penetração para o interior. Em 1637 os portugueses lançam a primeira expedição rio acima, que vai abrir o caminho para a fixação de colonos. Durante 2 anos, os 70 portugueses e cerca de 2.000 índios que os acompanham
navegam até ao Peru e de volta a Belém. Comandava a expedição Pedro Teixeira, que para Portugal envia um relato otimista das regiões atravessadas. Quando Pedro Teixeira dão empréstimos a favores para certos cidadãos para beneficiar coisas que não dão proveito nenhum para a nossa nação, que o governo não se sensibilize. Acreditamos que esse novo regime, esse novo governo, se sensibilize e faça pelo menos um rebaixamento de uns 4, 5 milhões de metros cúbicos para solucionar o problema dessa pobre gente que tem demonstrado que são bons brasileiros, bons patriotas e têm vontade de trabalhar e vão dar produção se o governo ajudar um pouquinho. E se o governo tentar expulsá-los da Serra Pelada, os garimpeiros garantem que pegarão fogo à mata e a Carajás e que farão frente ao exército a tiro, como o fizeram com a polícia estadual expulsa daqui. Para estes homens que uma penosa ascensão trouxe da condição de deserdados de tudo até ao limiar da riqueza, já é tarde para recuar, porque há tudo a perder. Só em 1987 as mulheres foram autorizadas a entrar na serra acompanhando os seus maridos. Mas as bebidas alcoólicas e o jogo continuam proibidos pelos próprios garimpeiros. Apesar da cidade ser uma cópia fiel das cidades do faroeste, o ambiente é tranquilo, próprio de quem executa as leis que escolheu. Aqui, como em todos os lugares do mundo, deveria haver um português. E há. Chama-se Sebastião. Chamam-lhe Sabá. Fomos dar com ele quando se preparava para cobrar a água a um vizinho. É que, além de garimpeiro, o Sr. Sabá faz fortuna vendendo água aos habitantes da serra através de uma canalização montada por si. Dava de puxar, não sei, só sei que estava cortado o motor, não sei. Eu não fui no motor agora não, agora é que eu vou pra lá. Mas quem sabe não funcionando. É, né? Sr. Sabá, posso conversar consigo um bocado? Pode. Sou português. Você também? É. De onde é que você é? Sou de Castelo Branco. Castelo Branco. Veio para o Brasil quando? 50. 50. Nunca voltei. E como é que veio parar aqui a Serra Pelada? Ah, bom. Eu sempre morei em Belém. Em Belém fui para Imperatriz para cá. E aí faz garimpo? Aí faço é tudo. Só não faço é ser viado, mas o resto, e roubar, mas o resto. O resto faz tudo. E enriqueceu aqui ou não? Enriqueci nada. Nada? Estou esperando enriquecer. É, vai. Tem muita água. Milionário. Na cabeça. Tá falando que ele está falando que você é milionário. Isso é o que eu vi, mas... O local foi pessoalmente escolhido por Luís de Albuquerque, governador do Mato Grosso, que ordenou o início da sua construção em 1776. A grandiosidade do projeto em local tão remoto levou o Marquês de Pombal a desaconselhar a sua edificação. Obstinado, porém, Luís de Albuquerque iniciou as obras sem autorização do ministro, mandando gravar uma placa na primeira pedra colocada com a inscrição: é serviço de Portugal, faça-se. A construção em alvenaria de pedra demorou 7 anos a ser concluída, tendo os portugueses trazido pedras e partidas de cal de Belém, rio acima, num percurso de 5.000 km de distância. O forte cumpriria a sua função de controlar a navegação no Guapuré e evitar as frequentes investidas dos espanhóis do Peru nesta zona fronteiriça de enorme importância estratégica. Abandonado pelos portugueses após a independência do Brasil, ele seria engolido pela mata e durante longas décadas permaneceria perdido nos mapas e na memória dos homens, até que o sertanista Cândido Rondon tropeçou com ele e revelou a sua localização. Poucos anos antes, fora feita uma descoberta na Amazónia. Um padre jesuíta aprendera dos índios a existência de uma nova árvore que produzia um leite viscoso, o látex. Chamaram a esta árvore a seringueira e 100 anos depois, ela ia estar na base da segunda revolução amazónica. A epopeia da borracha, obra dos seringueiros vindos do Ceará e de outros estados do Nordeste, iria transformar por completo a economia local. Golpeada segundo uma técnica particular, a árvore que chora faria fortunas de um ano para o outro.
Para cortar as árvores, os seringueiros embrenhavam-se pela selva adentro no verão ou na época das chuvas. Cada homem tinha a seu cargo uma porção do seringal, na qual vivia isolado 6 dias na semana, exposto aos ataques dos índios, às mordeduras mortais das cobras, à malária e à febre amarela. Ao domingo, traziam o látex extraído à fazenda e era-lhes creditado o seu salário, em função do que tinham recolhido. O produto do seu trabalho era enviado para Manaus e daí iria exportado sob a forma de bolas de borracha para o mundo inteiro, ansioso pela nova matéria mágica. Manaus, que os portugueses tinham fundado 200 anos antes, em pleno coração da selva, passara de repente de um povoado adormecido para o centro económico do Brasil. Em troca da borracha, tudo se importava do estrangeiro. Onde crescia mato, plantavam-se agora jardins. Onde havia cabanas, construíam-se palácios.